Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a terceira parte da videoaula de nazifascismo. Na aula anterior, nós conversávamos sobre uma tendência que existe de comparar nazismo e o stalinismo a partir de certas características que, a meu ver, são características muito superficiais, uma vez que essas características elas são encontradas, elas estão presentes em outros governos, em outros países e regimes políticos na mesma época, mas normalmente não se faz esse mesmo tipo de comparação. Então eu tentei apontar para o fato de que existe um grande fator ideológico quando se faz essa comparação entre nazismo e stalinismo. E esse fator ideológico está muito associado à Guerra Fria, que vai acontecer depois, quando os Estados Unidos vão tomar a União Soviética, que fora seu aliado na época da Segunda Guerra Mundial, como um novo inimigo. Então vai haver, no momento pós-Segunda Guerra, a necessidade de pintar o regime stalinista com cores muito pesadas. Não que o stalinismo não tenha sido muito pesado, mas existe a necessidade de fazer uma associação com a figura que é normalmente a mais emblemática como símbolo de crueldade, de violência política, que é Adolf Hitler. Então existe muita comparação essa que vem da Guerra Fria entre Stalin e Hitler, e que, a meu ver, tem uma série de imprecisões e de incorreções, e que mais atrapalham a nossa compreensão desse fenômeno do que ajudam. Fenômeno curioso, se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar até a Alemanha nazista e perguntar a Hitler qual era a sua inspiração, se era Stalin, se era em Stalin que ele buscava um modelo de conduta, obviamente Hitler diria que não, né? Responderia de forma bem incisiva negativamente, porque para Hitler o que Stalin representava, não só em termos de regime político, mas de origem racial, era simplesmente desprezável. Na verdade, se você pudesse voltar com essa máquina do tempo e descobrir qual era o modelo que Hitler usava como inspiração, você descobriria que o modelo dele eram os Estados Unidos. E a parte boa da história é que a gente não precisa de máquina do tempo para entender o que os agentes do passado pensavam, diziam, faziam. Muitas vezes a gente tem registro escrito disso, eles mesmos deixaram testemunhos disso, e é exatamente o caso desse trecho que a gente vai ler aqui. Tá? Essa citação que aparece na tela, que se não me engano está distribuída ao longo de 2 ou 3 slides, é do livro do Edward Westermann, Hitler's Ostkrieg and the Indian Wars. Ostkrieg em alemão significa, se não me engano, Guerra do Leste. Foi a guerra que Hitler travou de conquista, de expansão rumo ao leste da Europa. E Indian Wars são as guerras de conquista que os Estados Unidos fizeram na sua marcha para o oeste, na sua expansão rumo às terras que estavam sob poder dos indígenas. Tá? E o subtítulo é Comparing Genocide and Conquest. Então, esse é um livro que trata a conquista do oeste pelos Estados Unidos, né, a invasão de terras indígenas e o extermínio de população indígena como um genocídio associado a uma conquista militar. E é mais ou menos isso que Hitler está fazendo. E Hitler vai nitidamente, claramente buscar inspiração no exemplo dos Estados Unidos. Enquanto se preparava, diz o trecho, e travava sua guerra de aniquilação na frente oriental, Hitler repetidamente traçou paralelos entre a busca nazista do Lebensraum, ou espaço vital, no Oriente, e o conceito de destino manifesto e o tratamento dos nativos americanos durante a expansão dos Estados Unidos para o Oeste. Uma breve nota, falaremos sobre Lebensraum, ou espaço vital, mais para frente, mas basicamente era a crença, e é isso muito resumido, era a crença que os nazistas tinham de que, por pertencerem a uma raça etnicamente, biologicamente superior, eles teriam, portanto, direito moral, né, direito até biológico, evolutivo, de expandir os seus territórios e assim obter mais recursos naturais. Então, aqui esse trecho já começa dizendo que Hitler compara o seu propósito genocida e expansionista com o destino manifesto e o tratamento que os índios receberam do governo dos Estados Unidos. Traçando essa comparação, continua ele, em uma conversa em outubro de 41, Hitler ofereceu sua visão de um leste alemão, povoado por ex-soldados estabelecidos em milhões de propriedades rurais, observando, abre aspas, e essas aspas agora são de Hitler, nosso Mississippi deve ser o Volga, não o Níger. Mississippi, Volga e Níger. Eu estou falando de 3 rios, tá? A princípio, o Mississippi é um rio que fica na América do Norte, nos Estados Unidos, e que marcava a fronteira entre territórios dos Estados Unidos, né, do país,
e territórios indígenas. Tá? E aí os Estados Unidos eles ultrapassam essa fronteira, ultrapassam esse rio e vão conquistando as terras indígenas. Então, nosso Mississippi, ou seja, a fronteira que nós, alemães, isso é o dizer de Hitler, a fronteira que nós alemães devemos ultrapassar e expandir é a fronteira estabelecida pelo rio Volga e não pelo rio Níger. Por que falar de Volga e Níger? Volga é um rio que fica na Europa, no leste europeu, tá? Dentro do território russo, mas ainda em área europeia da Rússia. Tá? A Rússia é um país bicontinental, mas o rio Volga ele fica na parte europeia da Rússia e não no Níger. O Níger fica na África. Basicamente, o que Hitler está dizendo é o seguinte: o que os outros países da Europa estão fazendo para expandir seus territórios? Eles estão conquistando territórios na África. A Inglaterra fez isso, França fez isso. O imperialismo, né? Aquilo que a gente já falou lá atrás. E aí Hitler está dizendo, olha, eu vou fazer isso também, mas eu não vou para a África, eu não vou para a Ásia, eu não vou para esses territórios de povos atrasados, subdesenvolvidos, etc, etc. Eu vou me expandir aqui para dentro da Europa mesmo, fazer um grande país, assim como os Estados Unidos se transformaram num grande país, né, sem buscar terras além mar, buscando terras no seu próprio continente. Nós, Alemanha, faremos o mesmo. É Hitler já traçando, estabelecendo paralelos. Esses paralelos ficarão mais claros na sequência da citação, quando ele diz o seguinte: em outras conversas, ele usou o termo peles vermelhas para descrever os povos do leste europeu e afirmou que o oeste americano fora conquistado depois que os colonos reduziram a bala milhões de peles vermelhas para algumas centenas de milhares. Peles vermelhas era o termo, até um pouco pejorativo, pelo qual os nativos americanos da América do Norte habitualmente são denominados, tá? Ou eram denominados. Esse costume de falar peles vermelhas está caindo em desuso. Continua aqui o livro. Na imaginação de Hitler, a conquista do oeste americano forneceu um precedente, ou seja, um primeiro exemplo, para as atividades assassinas do líder das SS e chefe da polícia alemã Heinrich Himmler, enquanto avançava atrás da Wehrmacht profundamente na União Soviética, matando milhões literalmente a bala. Falaremos mais para frente sobre as SS e o Heinrich Himmler, mas basicamente é suficiente saber agora que Himmler era o cara responsável ali pela inteligência interna dentro da Alemanha nazista, né? Era aquele que fazia espionagem contra a própria população alemã, tentando manter ali a pureza ideológica e racial dentro da própria Alemanha. Termina o trecho do Edward Westerman que eu estou citando. Os fundamentos filosóficos e ideológicos da marcha para o oeste do Império Americano e o deslocamento dos nativos americanos forneciam paralelos com a conquista nazista. Tá? Então, basicamente, o que o Império Americano fez, e Império aqui está, obviamente, num sentido metafórico, né, entre aspas, mas o que esse Império Americano fez era paralelo ao que a conquista nazista do Oriente fez, uma guerra racial de extermínio contra populações eslavas e judaicas. Basicamente, Hitler falou assim, olha que bacana, os Estados Unidos já fizeram uma guerra de extermínio racial, vou fazer também. Curiosamente, isso nunca era apontado dentro do período da Guerra Fria, essa inspiração de Hitler no modelo estadunidense. Era sempre apontada uma suposta semelhança, um suposto paralelismo em relação à União Soviética. Caramba, se o próprio Hitler já, ele mesmo, né, reconhece a sua inspiração no modelo dos Estados Unidos e não no modelo soviético, né, caramba, é porque talvez tenha de fato alguma inspiração real. Né? Então, isso escancara muito o que é falado, mas também o que é silenciado, escancara muito as opções ideológicas de quem fala. Os nossos livros didáticos, eles simplesmente não abordam esta questão. E essa questão não é nova. Embora esse livro aqui que eu estou citando, ele não tenha tradução para o português ainda, isso talvez seja um motivo, né? Talvez alguns historiadores brasileiros que fazem livros didáticos não tenham um bom domínio de língua estrangeira, da língua inglesa, não saibam conhecer as pesquisas estrangeiras mais atualizadas. Isso aqui é pesquisa americana, isso é publicado pela Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Isso aqui não é uma pesquisa soviética da Universidade de Moscou, ou sei lá o que, incriminando os Estados Unidos. É uma pesquisa de um cientista dentro desse contexto estadunidense, reconhecendo essas raízes. Então, assim, o ponto é, no Brasil não se fala disso. Né? Até hoje a gente está preso em quase todos os nossos livros didáticos na questão do totalitarismo. Totalitarismo, Hannah Arendt, totalitarismo. União Soviética é a mesma coisa que nazismo. Né? A teoria da ferradura. São gêmeos siameses do mal. O fascismo e os fascismos em geral, e o comunismo e o stalinismo em particular.
né? Então, assim, são sempre comparações muito carregadas de carga ideológica, mas que deixam de fato, do lado de fora, o aspecto científico relevante, que é o que de fato inspirou Hitler. O que ele concretamente estava lendo, entendendo, buscando conhecer. Na sua autobiografia, eu não coloquei citação aqui, mas na sua autobiografia Mein Kampf, ele faz uma citação textual da legislação estadunidense em relação à imigração. Hitler dizia que era muito bacana o que os Estados Unidos estavam fazendo de deixar de fora, né, povos inferiores que estavam querendo migrar para dentro dos Estados Unidos, só autorizar a entrada de povos nórdicos do norte da Europa. Nesse momento que Hitler está escrevendo o Mein Kampf, os Estados Unidos eles estavam já fechando as suas portas para a imigração. Os Estados Unidos foram um país que viveram à base de imigrantes durante o século XIX, mas no final do século XIX essas portas elas se fecham e os Estados Unidos eles passam a ser muito seletivos racialmente em termos de quem eles deixam ou não entrar. Os Estados Unidos eles vão se tornando um país extremamente racista. E o racismo, a questão racial, era a grande questão de Hitler. Tá? Tem esse outro livro aqui, para você ver que aquele livro anterior ele não era uma questão isolada, e aí os livros podem ser recentes, 2016, 2017, mas essa é uma discussão que já se faz nos Estados Unidos desde os anos 90. Né? Se a gente procurar, se eu quisesse fazer um levantamento exaustivo de bibliografia de todos os textos que falam a respeito dessa inspiração estadunidense para o nazismo, tem livros aí do final dos anos 80 e início dos anos 90. E pesquisas de 20 e tantos, 30 anos atrás, que ainda não foram incorporadas aos livros didáticos brasileiros. Né? A gente está mantendo ainda nos nossos livros um consenso intelectual, um consenso acadêmico, conceitual, de 60 anos atrás, de 70 anos atrás. Né? Você tem coisas muito mais recentes, que não são nem as mais modernas do mundo, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que ainda não foram incorporadas nos nossos livros didáticos, porque eles estão impregnados em ideologia e, ao contrário do que muita gente supõe, em vez de ser uma ideologia esquerdista, pelo contrário, né? Você tem até muita ideologia direitista, eurocentrismo, uma visão a partir sempre do ponto de vista dos homens brancos, né? Da Europa. Enfim, isso aí acaba sendo o aspecto dominante dos nossos livros didáticos. Esse outro livro aqui, Hitler's American Model, do James Whitman, fala sobre como e aí, por acaso, essa citação que eu escolhi aqui, ela fala sobre o mesmo tema da citação anterior, o Lebensraum, né, a inspiração que Hitler toma da expansão territorial dos Estados Unidos para a sua expansão territorial, mas de forma geral esse livro ele fala sobre leis raciais da Alemanha nazista, The United States and the Making of Nazi Race Law. Tá? Então está falando aqui sobre como os Estados Unidos serviram de modelo para a criação das chamadas leis de Nuremberg. Falaremos sobre elas lá na frente quando entrarmos em nazismo, mas basicamente é só para você saber que as leis de Nuremberg eram leis racistas. Tá? A gente vai falar sobre isso quando entrar em Estados Unidos no século XX e Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Isso vai ser um tema nosso. Vamos falar de Martin Luther King, vamos falar de Malcolm X, vamos falar da questão da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Mas basicamente nos Estados Unidos você tinha uma legislação que estabelecia escola para branco, escola para negro, ônibus para branco e para negro, banheiro para branco e para negro, bebedouro para branco e para negro. Existia essa separação racializada nos Estados Unidos. Isso serve de inspiração para a Alemanha nazista. Obviamente, como a população negra na Alemanha era praticamente inexistente, esse racismo ele não vai se dirigir contra a população negra, afrodescendente. Esse racismo alemão ele vai se dirigir contra os judeus. Falaremos também porque os judeus são o grande bode expiatório, a grande vítima escolhida pelos nazistas, também vamos falar lá na frente. Muitas promessas, né, nessas aulas introdutórias. Vamos falar, mas de fato vamos falar. Os slides eles já estão prontos, né? Eu só estou primeiro falando da questão conceitual do que eram os fascismos em geral e tentando marcar aqui nesse momento as características essenciais e acidentais, né, para estabelecer essa diferença fundamental de que socialismo e fascismo não tem nada a ver, pelo contrário, eles estão se colocando em polos radicalmente diferentes, né, do diagrama político. Então ficam essas duas referências aí, o Hitler's Ostkrieg and Indian Wars, do esqueci o sobrenome dele, Edward Westermann, e aqui esse Hitler's American Model, do James Whitman, para quem se interessa e sabe ler inglês e tal, enfim, uma leitura bem bacana. Não é difícil em termos conceituais, não é uma linguagem difícil não, é um inglês bem simples, bem tranquilo de entender e fala bem sobre essas questões aí do modelo americano para a criação da legislação racista e do que os Estados Unidos inspiram
a União Soviética. Perdão, que os Estados Unidos inspiram a Alemanha nazista. E aí tem um memezinho aqui que ilustra bem Estados Unidos servindo de inspiração para a Alemanha nazista, mas por sua vez a Alemanha nazista servindo novamente de inspiração para os Estados Unidos. Falaremos disso já em outro capítulo, em outra matéria, quando a gente entrar em Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar no finalzinho dela sobre a chamada Operação Paperclip. O que foi a Operação Paperclip? Operação clipe de papel. Os Estados Unidos, eles meio que, por debaixo dos panos, fugindo um pouco ali do julgamento de Nuremberg e tal, deram salvo-conduto, deram perdão para alguns cientistas nazistas, para que esses cientistas nazistas aceitassem ir para os Estados Unidos, sabendo que não seriam punidos. E lá, esses cientistas nazistas ajudaram o avanço da ciência dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. O grande exemplo é o Von Braun. O Von Braun era um cientista nazista especializado em engenharia aeroespacial, esse tipo de coisa, e ele vai para os Estados Unidos e ele contribui bastante para a criação do programa espacial dos Estados Unidos, a fabricação de foguetes e tal. Ele fabricava foguetes lá na Alemanha nazista, os foguetes V1 e V2, e aí ele vai ajudar os Estados Unidos a fabricarem também os seus foguetes, e esses foguetes depois vão ser usados para ir para o espaço, né, para a chegada ao espaço. Então, os Estados Unidos inspiram a Alemanha nazista no aspecto das leis raciais, mas depois a Alemanha nazista inspira os Estados Unidos no aspecto tecnológico. É uma relação bem dinâmica. Outro aspecto interessante é que várias empresas dos Estados Unidos tinham uma parceria, uma relação muito próxima, muito amistosa, amigável com a Alemanha nazista. É o caso da empresa Ford, né? O Henry Ford, o criador da empresa Ford de veículos, ele era um conhecido, um famoso racista, antissemita. Ele tem um livro escrito, ele escreveu lá, enquanto era vivo, ele escreveu um livro falando mal de judeu, né? O Henry Ford, da Ford de fábrica de veículos, né? Fábrica que existe aí até hoje, que ninguém fala mal, ninguém critica. É uma empresa de carros, uma empresa, fabrica carros. Mas o seu fundador era um conhecido racista, antissemita, preconceituoso, simpatizante, né, de ideias similares às ideias do nazismo. Outra coisa muito interessante é que a IBM, a empresa que hoje atua na área de informática, na época ela atuava em database, né, em bancos de dados, ela forneceu toda a tecnologia que a Alemanha nazista vai usar para classificar, para categorizar, para fazer o levantamento de quem era ou não judeu dentro da Alemanha. Né? Então, a Alemanha ela tinha muitos dados, muitas informações para catalogar quem era e quem não era judeu, e era necessário catalogar isso de forma eficiente para poder matar os judeus melhor. E aí quem fornece essa tecnologia é uma empresa dos Estados Unidos, é a IBM. Hoje a gente vê muitas vezes aí os Estados Unidos alegando que vai romper relações econômicas com países que violam direitos humanos e tal, e é bacana que se defenda os direitos humanos, é bacana que os Estados Unidos tenham essa postura hoje, né, de defesa dos direitos humanos, mas o que acontece, né, e isso é fato histórico aferível, dá para conferir, é que os Estados Unidos eles têm mantido ao longo dos últimos século e meio aí, relações muito amistosas com países que violam direitos humanos, desde que esses países sejam de direita. Né? Se esses países forem de esquerda, aí é que começa a briga. Né? Mas se forem países de direita, normalmente os Estados Unidos eles não têm problema em fazer negócios, em vender suas tecnologias e ajudar países que violam direitos humanos, se forem de direita. Né? Então, para você ver aí que existe sim uma similaridade entre Estados Unidos nessa época e a Alemanha nazista nessa época, porque os dois estão batalhando em prol do capitalismo, né? Bem diferente aí da União Soviética. Então, se a gente quiser realmente fazer uma comparação entre o socialismo e o fascismo, né, ou especificamente o nazismo alemão, a gente tem que comparar as características essenciais, as características que formam a base do que essas duas coisas são, o fundamento delas. É como se a gente estivesse comparando, né, voltando àquele exemplo que eu dei lá atrás, a gema do ovo é amarela e o sol é amarelo, então eu vou comparar os dois e vão dizer que os dois são estrelas, ou os dois estão numa mesma categoria de coisas. Não estão, são coisas bem diferentes. Né? O fato de terem a cor amarela, compartilharem essa característica, é uma característica superficial e irrelevante. Aqui no caso do socialismo, em relação ao fascismo, a gente vê que as características essenciais elas são radicalmente opostas. Por quê? Enquanto para os socialistas a questão era atacar o capitalismo, era atacar a propriedade privada, a questão do fascismo era defender a propriedade privada e, portanto, consequentemente, defender o capitalismo. Tem citação que a gente já viu na parte 2 aí da videoaula, de Mussolini falando que ele estava defendendo a propriedade privada, de Hitler se indignando. Hitler indignado. Você indignar Hitler, olha só, você pode acusar ele de muita coisa e ele fala, não, fiz isso aí mesmo. Aí, para você indignar Hitler, você tinha que acusar ele de uma coisa que era muito contrária aos seus princípios.
Quando acusaram Hitler de estar violando a propriedade privada, ele responde indignado. De forma nenhuma, jamais. Isso é uma calúnia que estão fazendo contra mim. Eu adoro a propriedade privada, né? Então, já percebemos aqui uma grande diferença. Outra questão importante é que os socialistas veem a sociedade marcada pela luta de classes. Cada sociedade tem sempre duas classes opostas que estão brigando uma com a outra, que não tem condição de se juntar. Não tem como a classe de cima e de baixo, dentro de uma mesma sociedade, se juntarem por nada. Elas são inimigas de morte. Tá? Por último, se essas classes são inimigas de morte dentro de cada sociedade, deveria haver, na visão dos socialistas, uma aliança entre as classes de baixo de todos os países. Porque, na visão dos socialistas, as classes de cima elas são unidas. Né? As burguesias dos vários países elas até podem ter brigas eventuais, mas quando se trata de alguns assuntos básicos, como defender o sistema capitalista, essas burguesias de cada país elas se juntam. A burguesia da Inglaterra se junta com a da França, que se junta com os Estados Unidos, que se junta com a da Espanha, que mais sei lá onde. Enfim, elas se juntam para defender o capitalismo. Então, os trabalhadores, né, a classe de baixo, deveriam se juntar também para lutar contra o capitalismo. Por isso, o socialismo ele é internacionalista. O socialismo ele diz que a sua condição de classe, ou seja, a sua condição dentro de uma sociedade de classes, é determinante em relação a todos os outros fatores, acima de qualquer outro fator. Tá? E isso vai diferir bastante do que a gente vai ver no próximo slide em relação ao que pensam os fascistas em geral. Tá? Já o fascismo, em contraposição, ele defende a propriedade privada e o capitalismo. Tá? A gente falou disso já em slides anteriores, eu não vou me demorar muito nisso. E, principalmente, os fascistas eles tendem a buscar uma união das várias classes. Eles tendem a dizer que o seu objetivo é eliminar a luta de classes dentro da sociedade em que eles atuam. No caso da Itália, por exemplo, vai haver a busca pelo fim das lutas de classe através da criação do chamado Estado corporativo. Vamos falar sobre o Estado corporativo mais para frente, quando a gente entrar propriamente no fascismo histórico na Itália. E no caso da Alemanha, esse acho que é até mais fácil de explicar, existia aqui a intenção de superar as lutas de classes, baseado no princípio de que todos dentro da Alemanha pertenciam à mesma raça, a raça pura, a raça forte, a raça ariana. Então existe aqui um Estado racial. Então enquanto os socialistas estão dizendo, proletário e burguês, vocês não têm como fazer as pazes de forma nenhuma, porque o que vocês têm a separá-los é muito mais forte, é muito mais importante do que qualquer coisa que vocês possam ter para uni-los. Já os fascistas dizem exatamente o oposto. O Hitler vai dizer, não, o que você proletário alemão e você burguês alemão têm em comum é muito superior a qualquer coisa que possa separá-los ou a indispor vocês para uma briga ou algo do tipo. Porque você, proletário alemão, antes de ser proletário, né, você nasceu e você já era alemão, você já tinha o sangue, a raça alemã. Você ainda não trabalhava, você ainda não era proletário, você ainda não estava numa divisão de classes, você era um bebezinho, mas você já era alemão. Você, burguês, mesma coisa, você burguês nasceu, você já era alemão, você já tinha sangue alemão, você já tinha, né, essa raça alemã, mesmo antes de estar atuando dentro de uma sociedade de classe. Então, o que os nazistas vão dizer, o que os fascismos vão dizer de forma geral, é que a sua condição nacional, a nacionalidade da qual você faz parte, o país onde você nasceu, a raça a qual você pertence, é anterior a tudo que possa vir depois a colocar vocês para brigar. Né? Então você burguês e você proletário, vocês têm mais em comum do que coisas para separá-los. Né? E o que é essa coisa que vocês têm em comum? A sua nacionalidade, tá? Que no caso específico da Alemanha era baseada na questão racial. Tá? A Itália ela não vai adotar o racismo como característica fundamental do seu fascismo. Isso é uma grande diferença entre o fascismo e o nazismo. O fascismo ele não era racista em si. Né? Todas as questões raciais que vão acontecer na Itália já durante a Segunda Guerra Mundial foram muito mais para agradar Hitler. Né? É o governante italiano tentando deixar Hitler contente, Hitler feliz, porque Hitler dava uma ajuda militar muito importante para a Itália. Então, a Itália até vai tentar implantar algumas práticas racistas durante a Segunda Guerra Mundial, mas isso não era parte da teoria do fascismo italiano. Tá? Isso não era uma parte importante dentro da doutrina. Isso é muito mais uma coisa que vai ser criada ali na prática, no improviso, para agradar um aliado no momento. Tá? No final das contas, então, a gente deveria se perguntar se essas são as principais diferenças essenciais entre o fascismo ou os fascismos e o socialismo,
quais são as características essenciais do fascismo que o fazem um movimento semelhante, né? Se há tantas diferenças entre o fascismo de uma região e de outra, o que eles têm em comum, os fascistas entre si, e que faz com que a gente possa categorizar um governo, uma pessoa, uma política pública como fascista? Tá? Eu vou usar como referencial teórico esse cara aqui, Umberto Eco, que é um filósofo, foi um filósofo italiano, ele já faleceu faz alguns poucos anos, e que, a meu ver, tem uma visão conceitual muito mais precisa, muito mais profunda, muito mais particular e específica, né? É mais fácil entender de verdade, porque o que a Hannah Arendt lá atrás no totalitarismo fala é uma coisa muito ampla, genérica, abrangente, vários países se enquadram naquilo, e vários países que não eram fascistas se enquadravam também dentro daquelas características que a Hannah Arendt propunha, né? Já no caso do Umberto Eco, é um conjunto bem amplo de características que vão tornando esse fenômeno cada vez mais específico, né? Então, todos os fascismos têm, no mínimo, essas características aqui que Umberto Eco vai colocar. A primeira que ele coloca é o culto da tradição. Tá? O culto da tradição é uma característica importante porque faz com que os fascistas olhem para o passado. E isso leva, inclusive, a uma idealização do passado e da história. Para os fascistas, o passado sempre era melhor. Ah, naquele tempo lá atrás é que era bom. Hoje em dia a sociedade está uma bagunça, está uma baderna, está um caos. Lá naquela época X, e aí cada sociedade vai escolher uma época X específica, né? Os fascistas italianos, por exemplo, vão usar a Roma Antiga, ou seja, vão voltar mais de 2000 anos no tempo. E aí o fascismo vai dizer, lá na época de Roma que era bom, porque a Itália dominava a Europa, etc, etc. Já o Hitler, ele vai buscar a Idade Média. Ah, lá na época da Idade Média que era bom, ou seja, Hitler não voltou 2000 anos no tempo, voltou só uns 1000 anos no tempo. Lá na Idade Média que era bom, dizia Hitler, porque tinha o Sacro Império Romano-Germânico, que era super poderoso, que comandava a Europa Central, etc, etc. Enfim, então essas sociedades elas vão tender a olhar para o passado e projetar no passado sempre uma visão idílica, positiva, de que na época lá atrás que você está olhando é que tudo era bom, que era maravilhoso, que a sociedade era mais ordeira, mais pacífica, não tinha violência, não tinha crime, não tinha desordem, baderna, cada classe sabia o seu lugar, cada indivíduo sabia o seu lugar, não tinha revolução, rebelião, não tinha comunismo, não tinha nada disso. Tá? Outra coisa que é uma consequência da primeira é a recusa da modernidade. Embora os fascismos em geral tenham usado meios de comunicação supermodernos, meios de transporte modernos, a tecnologia moderna, eles consideram que os valores morais e éticos da modernidade são ruins. E aí, quando eu falo aqui de modernidade, eu estou falando lá da época do iluminismo, tá? Não é modernidade século XX, não. Tecnicamente, o século XX é a idade contemporânea. A idade moderna é ali século XV, XVI, XVII, XVIII. É nessa época que surge o iluminismo, e o iluminismo propõe a valorização da razão, da racionalidade, da igualdade de todos, né, perante a natureza, todos foram criados igualmente por Deus, com os mesmos direitos e valores, etc, etc. Então, essa igualdade aí que vem da modernidade era recusada pelos fascismos, a ideia da liberdade também, essa ideia de basicamente aqueles lemas da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, que são resultado do pensamento iluminista, eram recusados pelo fascismo. A ação pela ação. Isso leva a uma outra característica importante, que é o anti-intelectualismo. Para os fascistas, os intelectuais, os pensadores, os filósofos são uma coisa terrível, muito ruim. Esse negócio de cientista não serve para nada. Eles ficam lá só sentados na cadeira, pensando a ciência, pensando o universo. Tem que pensar não, tem que fazer. Tem um problema aqui na sua frente. Ah, deixa eu buscar uma solução científica para resolver. Não, solução científica nada. Pega uma arma, atira, vai lá, bate, dá um soco, dá um chute, vamos ver se resolve. A televisão quebrou, deixa eu ver. Não, dá uma porrada na televisão para ver se ela liga de novo. Quer dizer, a ação pela ação. Sem ficar pensando muito nas explicações racionais de um fenômeno, né? Intervir nesse fenômeno sem muito pensamento, sem muito uso da razão. Justamente porque a racionalidade é um valor da modernidade. Tá? Além disso, desacordo é traição. Como assim o desacordo é traição? Humberto Eco vai dizer que os regimes fascistas eles exigem uma obediência cega. Tá? Basicamente, se você não concorda com o que o líder fala, você é um traidor, você é um inimigo. Se você questiona, você não está nem negando, você não está nem dizendo assim, o líder está errado. Você só se pergunta assim, será que o líder está certo? Será que não existe outra coisa que a gente possa pensar nesse momento, outra coisa que a gente possa fazer? Isso em si já era considerado traição, né?
É aquela coisa de que ou você está conosco ou você está contra nós. Ou seja, se não houver uma concordância, uma obediência absoluta, você já é um inimigo. Não existe neutro. Não existe assim, eu não estou nem na esquerda nem na direita. Se você não está com a gente, então você automaticamente está contra nós. Isso era uma posição típica também dos fascismos. Apelo às classes médias frustradas. Isso é muito importante, porque existe uma questão de crise, né? Um momento de crise em que os pobres estão na miséria. Os pobres estão na miséria nesse momento, e a gente vai falar mais sobre isso em alguns slides aqui para frente, no próximo slide, ou daqui a 2 slides. Os pobres estão na miséria e por isso eles estão prestes a fazer uma rebelião comunista, socialista, inspirada lá na Revolução Russa. As elites estão com medo, né, de que essa revolução possa tirar a sua riqueza, só que as elites elas são pouco numerosas, né, em termos numéricos elas são pequenas, embora sejam ricas, mas elas são pequenas em número, enquanto os pobres que estão lá passando fome prestes a fazer uma revolução são em maior número. Então a elite, né, que tem sempre muito interesse na preservação do capitalismo e nos regimes fascistas, e é muito comum isso, as elites elas sempre patrocinaram partidos fascistas. Essas elites elas começam a apelar à classe média, dizendo: olha, classe média, se os mais pobres, se os socialistas fizerem uma revolução, eles vão tomar a propriedade privada de você, ou seja, vão tomar o seu carro, o seu apartamento, e você vai deixar de ser classe média e vai virar pobre que nem eles. Ou seja, a classe média ela está muito frustrada pela crise, pelo momento que está vivendo. A classe média está com medo de perder o emprego, ela está com medo de virar pobre, de cair para uma classe abaixo. E aí a elite sempre projeta nessa classe média um medo dos mais pobres, como se os mais pobres fossem os causadores dos problemas que a classe média está enfrentando. E normalmente as classes médias elas abraçam com tudo os fascismos, né? Historicamente lá nos anos 20 e 30 na Europa. Além disso, existe uma obsessão por conspiração. Eu mencionei já a questão dos protocolos dos sábios de Sião, né, essa linha argumentativa de que existe um complô dos professores, dos jornalistas, dos cientistas, de todo mundo para dizer que, na verdade, o fascismo é de direita quando ele seria de esquerda. Ou seja, isso é um pensamento conspiracionista e isso, para Umberto Eco, é uma tendência dos próprios fascistas. Normalmente, quem fica dizendo que todo mundo está numa conspiração é o próprio fascista, né? Ele diz que os outros é que são os fascistas e tal, e ele é que é o próprio fascista. Isso é na visão aí do Umberto Eco. Essas teorias da conspiração, de que existe uma conspiração judaica para dominar o mundo, que existia o bolchevismo cultural, né? Ou seja, uma tentativa dos comunistas, dos marxistas de se infiltrar nos campos da cultura. Os jornalistas seriam todos comunistas, os professores seriam todos comunistas, os cientistas seriam todos comunistas. Percebe? Você vai juntando um fator com o outro, né? Essa recusa dos cientistas à ação pela ação, junto aqui com a conspiração. Por que os cientistas não merecem confiança? A gente não deve ouvir o que os cientistas falam, porque eles são todos parte de uma conspiração, e essa conspiração é uma conspiração comunista para tomar o poder, etc, etc. Inimigos são ao mesmo tempo fortes demais e fracos demais, né? Isso é ambíguo, mas porque no final das contas o fascismo é uma teoria assim, muito burra. É uma burra no sentido de que, não estou tentando fazer um julgamento de valor, mas assim, é uma teoria que não está preocupada em analisar racionalmente os seus próprios fundamentos, né? Ela é muito mais uma resposta às demandas do momento. Então você tem que dizer que os inimigos são fortes, para gerar medo nas pessoas e elas quererem entrar no seu movimento. Mas ao mesmo tempo você tem que dizer que esses inimigos são fracos, porque você e o seu movimento fascista são capazes de derrotá-lo, né? Então você é mais forte que eles são mais fracos que você. Então eles são fortes demais, porque eles estão quase dominando o mundo, mas ao mesmo tempo, se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes que eles e poderemos derrotá-los, né? Isso era muito comum dos nazistas falando em relação aos judeus. Os judeus eles são fortes e fracos, ou seja, eles são fracos, eles são uma raça inferior, eles são sujos, eles são mais fracos fisicamente, eles são mais doentes, etc, etc. Mas ao mesmo tempo eles são muito fortes. Os judeus estão quase dominando o mundo, hein? Estão numa conspiração aí, protocolos dos sábios de Sião. Então, existe essa ambiguidade aí no pensamento. E no final das contas, se alguém começasse a se questionar, mas como assim? Primeiro Hitler diz que os judeus são muito fortes, depois Hitler diz que os judeus são muito fracos. Hitler, são fortes ou são fracos? O que Hitler vai dizer? Ação pela ação, não pense a respeito. E se você começar a discordar de mim, Hitler, então você está se colocando contra mim, você é um traidor. Olha como as coisas vão se colando dentro dessa teoria maluca. No final das contas era assim, escuta o que Hitler diz, não pensa muito a respeito e faz o que ele estiver mandando. Tá? Além disso, a vida é vista como guerra permanente,
esses vários fascismos, eles tendem a falar sobre isso. No caso do nazismo, por exemplo, existe a raça forte, a raça fraca, essas raças elas estão disputando evolutivamente, darwinismo social, ou seja, a selva é uma guerra eterna, né? A lei da selva é a lei na qual todas as espécies, todos os seres estão em guerra um contra o outro, todos os tigres estão em guerra contra todos os outros, contra todos os elefantes estão em guerra contra sei lá, os rinocerontes, ou seja, seria a mesma coisa na espécie humana, né? Os arianos, os alemães puros estão em guerra contra os judeus estão em guerra contra os franceses, que estão em guerra contra sei lá mais quem, que estão em guerra contra os eslavos. Tá? Então, o mundo é um lugar hostil, e é por isso que você precisa da ação pela ação. Né? E é por isso que a modernidade ela é tão ruim, porque a modernidade está tentando dizer que todos são iguais, quando não são. Os judeus são claramente inferiores. Né? Então, os judeus, que ao mesmo tempo são fortes demais, que estão quase tomando poder, e que também são fracos fisicamente, criaram essa ideia da modernidade de igualdade, porque eles sabem, os judeus, que não podem vencer essa guerra permanente. E aí eles estão tentando fazer com que os fortes, os realmente fortes, os fisicamente fortes, que são os alemães, não queiram lutar essa guerra, né? Que é a vida, essa guerra permanente que é a vida. Eu sei que tudo isso parece muito embolado e muito confuso, mas é justamente porque o fascismo nunca se preocupou em ter uma teoria coerente. Né? Isso é mais uma questão que separa muito o socialismo do fascismo, porque o socialismo ele é uma corrente de pensamento teórica muito tradicional, muito poderosa no século XX. Você tem inúmeros cientistas, pensadores, filósofos que você pode concordar ou discordar deles, isso aí não é a questão, mas que se dedicam ao pensamento e ficam lá fazendo seus milhares de livros. Né? O próprio Karl Marx, criador lá da teoria do socialismo científico, ele escreveu um monte de livro. Ele era um homem mais da teoria até do que da ação. Né? Enfim, então você tem essa questão aí. Desprezo pelos fracos, né? Os fracos, a raça fraca, aqueles que são fisicamente fracos devem perecer. No caso do fascismo, por exemplo, a guerra era um mecanismo pelo qual a sociedade evolui. Porque, vamos lá, pega 100 mil pessoas, leva para a guerra. Né? Os que morrerem na guerra eram os fisicamente fracos, eles não eram capazes de aguentar ali o campo de batalha, então eles morrem, só sobram os fortes. Os fortes vão se reproduzir e vão ter filhos fortes também. Então a guerra era até um meio de evoluir e de se livrar dos fracos. É por isso que o fascismo ele acredita que a guerra é o objetivo máximo da sociedade. Além disso, cada um é educado para se tornar um herói, ou seja, cada indivíduo tem um papel a desempenhar nesta guerra, neste mundo que é uma guerra eterna, tá? Uma guerra permanente, e, portanto, todo mundo tem que estar disposto a fazer atos heróicos. Todo mundo tem que estar disposto a dar sua vida, a morrer pelo governo, a morrer pelo fascismo. Tá? É um regime, é uma forma de pensamento extremamente machista, porque, no final das contas, ele é um apelo à força física, não é muito nem tanto uma questão de força moral, força ética, força intelectual, é força física, é ser capaz de carregar um saco de cimento, né, pesado. A mulher não consegue, então a mulher é fraca, por isso que a mulher tem que ficar em casa, cuidando dos filhos. E aí a gente está falando justamente de um momento também em que as mulheres elas estão cada vez mais indo para o mercado de trabalho. Lembra lá da Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra e as mulheres foram chamadas a trabalhar. E essas mulheres que foram trabalhar, né, começaram a ganhar o seu próprio dinheiro, sustentar a sua própria família. Essas mulheres que começam a ser chefes de família, que começam a buscar o direito de voto, que começam a buscar a emancipação, começa aqui o movimento feminista, né, a luta pelo direito de voto das mulheres, tudo isso era visto justamente como uma quebra da tradição. A igualdade que a modernidade traz e que está se estendendo para as mulheres também, era muito mal vista pelos fascismos. Né? Tanto que para o nazismo alemão, a função da mulher era ficar em casa e ter muitos filhos, e não ir para a rua trabalhar, não ter uma carreira, não ter uma vida intelectual, não estudar. A mulher ela tem que se casar e ter o máximo de filhos que ela puder, porque aí você vai ter bastante gente na Alemanha, e aí é bastante gente entrando no exército, e aí essas pessoas elas podem se expandir, conquistar lá o Lebensraum, sobre o qual a gente ainda vai falar, e poder povoar essas terras todas, esse espaço vital todo que Hitler desejava conquistar. Então é uma questão muito machista. Né? Além do mais, existe uma forte oposição à homossexualidade, né? Porque o homossexual ele não era macho de verdade na visão do fascismo, então o fascismo aí ele é bem machista, homofóbico, a coisa da valorização do homem machão, né? Antifeminista.
Além disso, existe uma oposição aos governos parlamentares. Os governos parlamentares são governos representativos criados na modernidade, tá? Então, a partir lá da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, a gente começa a ter esses regimes parlamentares, e eles são uma criação do liberalismo político, ao qual também o fascismo se opunha. Tá? Por fim, existe aí um controle da língua. Existe toda uma questão de controle do vocabulário. Sobre isso existe um livro bem bacana chamado 1984. É o livro de um autor chamado George Orwell. Para quem gosta de ler, fica aí a indicação do livro. O nome do livro é um ano, tá? É um número só, não tem nenhuma palavra, é um número. O ano 1984. Tá? E é uma sociedade distópica do futuro em que um governo de características fascistas, totalitárias e tal, chegou ao poder e comanda a sociedade. Nesse livro, 1974, é criada uma nova língua chamada novilíngua, em que o governo tenta controlar o vocabulário das pessoas. Né? Então, por exemplo, o governo tenta determinar o significado das palavras. Aí tem umas passagens bem bacanas nesse livro em que ele fala assim, o governo cria um lema dizendo paz é guerra e guerra é paz. Né? Ou seja, uma pessoa que fala assim, não podemos ir para a guerra, temos que ficar em paz. Essa pessoa, na verdade, secretamente está querendo a guerra, né? Porque ela quer a destruição da sociedade. Já aqueles que querem ir para a guerra, querem lutar para defender a sociedade, é porque eles buscam alcançar a paz. Então, paz é guerra é paz. No final das contas, o que eu preciso que você entenda dessas características aqui é que tem algumas características que são fáceis de entender, mas de forma geral tem muitas ambiguidades, tem muitas contradições. E grande parte dessas contradições derivam do fato de que o fascismo não tinha uma tradição intelectual de pensamento forte. Né? Nesse sentido, assim, é um sistema político que é muito ignorante, que não está preocupado em escrever uma teoria. Né? Basicamente assim, eu, Mussolini, quero mandar em vocês. E quanto menos vocês pensarem a respeito e me obedecerem, melhor. Eu, Hitler, quero mandar em vocês. Quanto menos vocês pensarem a respeito e me obedecerem, melhor. No final das contas é isso. E aí, todas as características que vão sendo criadas aí em decorrência disso, vão sendo, no final das contas, características criadas para responder às necessidades do momento. Eu vou encerrando por aqui. Se tiver dúvidas, manda. Não esqueça de lavar muito bem suas mãos.